Na próxima semana, um dos maiores intelectuais da atualidade, autor best-seller com milhões de cópias vendidas e mais de 100 produções acadêmicas, estará em terras brasileiras. É com imensa satisfação que temos anunciado neste ano um dos eventos mais esperados pelos brasileiros, a vinda de Jordan Peterson ao Brasil. Realizada pelo Fronteiras do Pensamento, a turnê de Peterson acontecerá nos dias 18 e 20 de junho em São Paulo e em Porto Alegre, respectivamente, e conta com a Brasil Paralelo como parceira de promoção. Um sucesso de bilheteria, a turnê teve rapidamente seus ingressos esgotados, uma grande demonstração de carinho do público brasileiro com Jordan Peterson. Tendo garantido ou não o seu lugar nos eventos, você poderá acompanhar conteúdos especiais da Brasil Paralelo sobre Jordan Peterson, bastidores e repercussão do evento. Fique ligado em nossos canais. O fato que salta aos olhos é que a União Europeia, que parecia condenada ao globalismo, sofreu uma reviravolta. Uma reviravolta que mostra que na política não existe nocaute. Sempre há um próximo round. Este round, a esquerda globalista perdeu. O povo europeu saiu às ruas e falou, expressou a sua vontade. E pela vontade do povo, o globalismo europeu terá dias difíceis. A vitória da direita na eleição europeia fez com que Macron dissolvesse o parlamento e convocasse eleições na França. A imprensa brasileira e do mundo inteiro cobriu a vitória da direita como a vitória da extrema-direita. Os meios de comunicação parecem aderir a uma tese que é mais política do que analítica. E é preciso aprofundar um pouco para entender a diferença entre a direita, a centro-direita e esse rótulo de extrema-direita. O que aconteceu na Europa ao longo dos últimos anos foi uma aproximação da centro-direita com ideias e pautas da esquerda. Uma espécie de amolecimento da rigidez dogmática daquela antiga direita europeia. Uma direita que já foi católica e cristã com muita força e que vem se adaptando a novos discursos de Estado laico, e isso parece ter produzido um espaço político, um espaço para uma direita que não aceita conversar tão profundamente com a centro-esquerda. Em diversos países europeus, os partidos de centro-direita chegavam a fazer coalizões com partidos de centro-esquerda social-democratas, como é o caso da Alemanha e da França. Não era o caso na Espanha, em que o PP, ainda que em algumas regiões fizesse acordos com o PSOE, o PP manteve ainda uma posição de partido mais conservador na Espanha. Mas, em linhas gerais, toda essa aproximação da centro-direita europeia com a centro-esquerda produziu novos partidos, espécies de spin-offs, destacamentos dos partidos de centro-direita que assumiram pautas puramente de direita. Foi assim com a AfD na Alemanha e foi assim com a Reunião Nacional na França. Partidos que assumiram pautas puramente de direita. Por que então chamá-los de extrema-direita? São partidos neonazistas? Defendem bandeiras neonazistas? Não, majoritariamente não. É claro que pode haver algum membro exacerbado em alguma destas agremiações. Mas, em linhas gerais, não. São partidos de pura direita. Quem os carimba de extrema-direita? Ora, em primeiro lugar, é claro, a esquerda e a centro-esquerda. Mas também os partidos de centro-direita na Europa caracterizam estes novos partidos como sendo de extrema-direita. Por quê? Porque disputam eleitores.
Os partidos de centro-direita estão acostumados a ter o conforto de todo o espectro político da direita, os apoiando para enfrentar a esquerda. Agora, e principalmente em países onde o parlamentarismo é o sistema de governo, uma ameaça pela direita surge. Novos partidos que subtraem votos dos tradicionais partidos de centro-direita. Na política, o adversário está no campo oposto. O inimigo está no próprio campo, porque ele disputa votos. E é quem disputa votos do mesmo espectro que vira o principal alvo. Por isso, todo o espectro político, da extrema esquerda até a direita ortodoxa, tradicional, conservadora, centro-direita, chamam estes partidos de extrema-direita. Eu falei extrema-esquerda, claro, por provocação, porque este não é um termo analítico, este é um termo político, e é sintomático que a imprensa repita, abrindo mão do seu dever de fazer análise política, que a imprensa repita o rótulo politizado, o rótulo de quem tem lado. Esta é a expressão que tomou conta da imprensa. A extrema-direita venceu as eleições. Mas, de fato, foi essa direita mais pura que venceu as eleições? Aparentemente não. O bloco que mais venceu na União Europeia foi o Bloco Popular. É o bloco justamente formado pela CDU na Alemanha, pelo Partido Popular na Espanha, é o bloco formado pelos partidos de centro-direita tradicional. Esta é a força mais vencedora, a força que mais ganhou assentos. É claro que há crescimento também nesta nova direita, de novos partidos com uma visão mais purista. Mas o principal ganhador foi a centro-direita europeia. E esta centro-direita representa lá uma nova posição para a Europa. Se a direita purista muitas vezes denuncia a União Europeia e tem uma visão anti-europeia, no Parlamento Europeu, o bloco que mais ganha força é um bloco que apoia a existência e o papel da União Europeia, mas faz isso com uma visão de integração de mercados e não em suporte à pauta woke, a pauta da Agenda 2030 da ONU. Esta é a grande derrotada, a pauta da Agenda 2030. Se a direita é a grande vencedora, a pauta globalista é a grande derrotada. Ela é derrotada em pelo menos 3 ou 4 pontos fundamentais, entre eles a Agenda ESG, principalmente dentro dela, a filosofia verde para as questões de energia. A energia está se tornando impagável na Europa. Um país como a Alemanha, por exemplo, depende primordialmente do gás russo para poder esquentar suas casas no inverno. Este gás é vendido cada vez mais caro e a pauta verde se tornou um bloqueio para o surgimento de alternativas de fornecimento de energia barata dentro da própria Europa. Esta é uma das grandes derrotadas, a filosofia ambientalista na questão energética. Mas também a imigração irrefreada. Essa é outra das grandes pautas desta eleição europeia. Quando o mundo inteiro começa a assistir estarrecido às grandes cidades europeias tomadas de imigrantes muçulmanos, rezando em praças públicas, e a natureza ocidental da Europa começa a ser posta em xeque por uma invasão islâmica dentro de um sistema de falta de freios e controle migratório. A imigração irrefreada é outra pauta derrotada. E, por fim, também o radicalismo woke da União Europeia. As pautas tradicionais cristãs se levantam em contraposição ao radicalismo dessa agenda woke que, assim como tomou os Estados Unidos, também tomou o aparato da União Europeia. Atenção, não tomou a população, e a União Europeia é, sim, um aparato, um grande aparato burocrático.
O Parlamento Europeu vota principalmente regras burocráticas de comércio entre as nações. O Parlamento Europeu é um grande carimbador. E esta é também parte da visão que o europeu moderno tem dessa superestrutura que se criou em Bruxelas. De lá nasce a unificação das burocracias. Não que cada país não tivesse a sua carga burocrática, a sua regulação de comércio, seus limites à importação. Mas quando tudo isso sobe para Bruxelas, essa estrutura passa a viver somente disso e começa a se produzir cada vez mais burocracia que é empurrada a goela abaixo dos países membros da União Europeia. Toda essa estrutura é, portanto, enfraquecida com esta vitória dos blocos de direita e de centro-direita nesta eleição da União Europeia. E se é preciso explicar vencedores e perdedores, há um perdedor que se acusou neste domingo. Saltou à frente, pulou e admitiu: o meu bloco perdeu a eleição. Eu perdi a eleição. Este foi Macron. Macron perdeu 2 vezes essa eleição. Perdeu internamente, porque seu partido foi derrotado pelo Reunião Nacional de Ordela, um novo partido posicionado à direita, mas também perdeu, e principalmente, no âmbito europeu. Macron foi o grande artífice de um bloco chamado Renova Europa, Renovação Europeia, Renew Europe. O grande artífice dessa união que reuniu partidos ditos liberais na Europa, como o Iniciativa Liberal em Portugal e o Partido Liberal Alemão. Macron trouxe seu partido para dentro deste bloco, causando um certo dissabor entre os liberais, já que Macron é tudo menos liberal no sentido tradicional europeu, mas Macron formou esse bloco, pessoalmente liderou este bloco. Quando o partido de Macron integra o Renova Europa, passa a ser o maior partido deste bloco europeu. E Macron era o grande líder, pessoalmente, deste bloco, que foi o que mais perdeu eurodeputados. O Renova Europa foi atropelado nesta eleição. E, portanto, Macron, além de uma derrota local, ele teve uma derrota internacional. Uma derrota que ele carregou para todos os seus parceiros nesta aliança europeia. O que Macron faz? Dissolve o parlamento. Parece assustador para nós, num país de presidencialismo puro como o Brasil, mas no semipresidencialismo e no parlamentarismo, este é o mecanismo para antecipar eleições. Macron se coloca numa fala como presidente da República e toma uma atitude de presidente da República que deveria ser um papel mais neutro no semipresidencialismo, mas faz um discurso cheio de ideologia. Condena a extrema-direita, entre aspas, e acusa o país de um emburrecimento. Diz que a Europa inteira perde, porque a alternativa vencedora nas eleições é uma alternativa que olha a Europa com olhos mais céticos. Comme à l'étranger. Le principal enseignement est clair. Ce n'est pas un bon résultat pour les partis qui défendent l'Europe, dont celui de la majorité présidentielle. Les partis d'extrême droite, qui ces dernières années se sont opposés à tant d'avancées permises par notre Europe, qu'il s'agisse de la relance économique, de la protection commune de nos frontières, du soutien à nos agriculteurs, du soutien à l'Ukraine, ces partis progressent partout sur le continent. En France, leurs représentants atteignent près de 40% des suffrages exprimés. Pour moi, qui ai toujours considéré qu'une Europe unie, forte, indépendante et bonne pour la France, c'est une situation à laquelle je ne peux me résoudre. La montée des nationalistes, des démagogues, est un danger pour notre nation, mais aussi pour notre Europe, pour la place de la France en Europe et dans le monde. Oui, l'extrême droite est à la fois l'appauvrissement des Français et le déclassement de notre pays. Macron faz uma condenação dessa vitória da direita, mas, ao fim e ao cabo, exerce o seu papel de presidente da República, de chefe de Estado, e não de chefe de governo.
convoca novas eleições que vão acontecer dia 30 de junho. Après avoir procédé aux consultations prévues à l'article 12 de notre Constitution, j'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Cette décision est grave, lourde, mais c'est avant tout un acte de confiance. Confiance en vous, mes chers compatriotes, en la capacité du peuple français à faire le choix le plus juste pour lui-même et pour les générations futures. Ora, por que Macron convoca novas eleições? Se o seu colega espanhol Pedro Sánchez, também um esquerdista, também derrotado nessas eleições europeias, não fez a mesma coisa. Além da diferença entre o Pedro Sánchez e Macron, de que Macron liderou a formação do bloco derrotado, Macron tem diante de si talvez duas hipóteses. É impossível saber exatamente o que passou na cabeça de Macron, mas há duas grandes hipóteses. A primeira é que Macron, tendo governado a França por tanto tempo, queira pôr um ponto final com algo de dignidade ao seu governo, que termina apenas em 2027. Ou seja, Macron entregaria o governo, entregaria o parlamento, e com o parlamento o primeiro-ministro e a chefia de governo, e diria: meu governo veio até aqui. Daqui para frente vou ser um presidente da República, chefe de Estado, e entregarei o governo para o primeiro-ministro. Macron decidiria quando termina o seu governo e em que termos ele termina. Não iria definhando nos próximos 3 anos até sair execrado da presidência da República. Ora, esta é uma das hipóteses. A outra hipótese é que Macron pense que vai ganhar as eleições nacionais e que pode isolar a derrota europeia da sua derrota local. Deixaria os parceiros europeus com o pepino na mão, com a derrota pendurada no pescoço, e sairia fortalecido com uma nova vitória dentro da França. São as duas grandes hipóteses. E talvez o dia 30 de junho, pela mão do eleitor francês, escolha o destino de Macron. Se ele será fortalecido ou se terá 3 anos de um certo asilo político dentro da França. Um presidente que reina, mas não governa. Um Luís XVI de tempos modernos. O fato que salta aos olhos é que a União Europeia, que parecia condenada ao globalismo, sofreu uma reviravolta. Uma reviravolta que mostra que na política não existe nocaute. Sempre há um próximo round. Este round, a esquerda globalista perdeu. O povo europeu saiu às ruas e falou, expressou a sua vontade. E pela vontade do povo, o globalismo europeu terá dias difíceis.